Alô pessoal, aqui é o Love Cinemeiro Érico Pena e hoje estamos trazendo aqui mais um vídeo com o patrocínio da nossa queridíssima Rádio Rio Mar 103,5 FM aqui em Manaus, Amazonas, Brasil. Então, gente, finalmente temos a estreia nacional de Capitã Marvel, o primeiro filme da nossa queridíssima Marvel, trazendo como protagonista uma super heroína, bem nas redondezas aí do Dia Internacional da Mulher. Será que foi coincidência ou não? Mas enfim, será que o filme é bom? Será que é tudo isso que esperava? O que podemos esperar dessa super heroína aí que veio já trazer um filme preparatório para o grande embate que nós tanto aguardamos aí em Vingadores 4 Ultimato ou Endgame? Será realmente que ela está mano a mano aí para enfrentar o Thanos e dar aquela surra federal para descontar tudo aquilo que foi feito em Vingadores 3 Guerra Infinita? Será? Então fiquem comigo que depois da nossa vinheta vou trazer a minha participação no programa Nas Trilhas do Cinema com meu amigo Glaucio Henrique. Para quem não pôde escutar, para quem perdeu, para quem não é do Amazonas, para quem ainda não tem esse aplicativo aqui, ó, da Rádio Rio Mar 103,5, que você pode acompanhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então acompanhe aí após a vinheta uma breve participação falando alguns detalhes a respeito do filme e depois eu volto para complementar com mais um pouquinho de informação. Tá certo, gente? Então roda a vinheta. Cinema, ou seja, com meu amigo Love Cinemeiro Érico Pena, trazendo para você o lançamento da semana. Nas trilhas do cinema. No Dia Internacional da Mulher, nada melhor que nós comentarmos a respeito de Capitã Marvel. Então, você não é daqui. É difícil explicar. O tão esperado filme da Marvel que traz como protagonista uma super heroína. Eu não sou o que você imagina. O filme narra a história de origem da piloto Carol Danvers e como ela ganhou os poderes que a transformaram na Capitã Marvel, e também como ela foi parar no meio de uma batalha entre duas raças alienígenas, os Kree e os Skrull, que têm a capacidade de assumir a forma de outra pessoa. É um filme que se passa na década de 90, ou seja, muito antes de todos os outros filmes de heróis da Marvel, como por exemplo Hulk, Thor, Homem de Ferro, Homem-Aranha e outros. E por isso, o filme tem o papel de fechar algumas pontas soltas nesses filmes anteriores, que os fãs com certeza vão entender a referência, como por exemplo, como Nick Fury perdeu o olho, hein? Precisamos de você. O longa apresenta uma protagonista muito forte que consegue alternar momentos de ação, humor e drama. Também narra uma ótima dinâmica com o ilustre coadjuvante Nick Fury, vivido pelo excelente ator Samuel L. Jackson. Sem falar também do vilão, muito carismático e que rouba a cena na maioria das vezes. Não é o melhor filme da Marvel, mas é um filme que diverte, inspira e já prepara o terreno para Vingadores 4, o tão aguardado filme da Marvel que tem data prevista de estreia para o dia 24 de abril e onde todos esperam a tão aguardada batalha entre Capitã Marvel e Thanos. Por isso, não esqueçam de ficar para as cenas pós-créditos, que é simplesmente sensacional. Mais informações sobre Capitã Marvel você encontra no meu canal de cinema no YouTube, chamado Love Cinemeiro News. Repetindo, Love Cinemeiro News, porque nós amamos cinema. Love Cinemeiro Érico Pena vai ficando por aqui, Glaucio. Grande abraço, meu amigo, e até semana que vem. Hello people, voltei! Então, como vocês viram aí, agradeço mais uma vez o meu amigo Glaucio Henrique pela oportunidade aí no espaço, nas trilhas do cinema. E semana que vem nós completamos um mês aí da participação no programa do rádio, que vem muitos e muitos meses aí. Então, gente, voltando ao filme, né? Como vocês viram aí, foi um breve comentário, bem sucinto, mas eu queria ressaltar o seguinte: prestem muita atenção, primeira coisa, na abertura do filme, que tem uma
Homenagem emocionante ao El Celso Stan Lee. Sem falar da participação especial que marca a registrada dele, que também pode ser vista nesse filme da Capitã Marvel, certo? E outra coisa é da referente à cena pós-crédito. Como eu bem citei aí na gravação, não saiam sem assistir a cena pós-crédito. Principalmente a primeira, tá? A segunda não é tão relevante, mas a primeira sim. A primeira faz uma ligação direta com o próximo filme que nós vamos ver aí na estreia no dia 26 de abril. Acho que eu falei dia 24, mas é dia 26 de abril, tá, gente? Então, fique esperto para isso. Não saiam sem assistir pelo menos a primeira cena pós-crédito, tá? Então, sobre o filme tão aguardado, tão esperado, tão comentado, traz uma heroína da Marvel que a DC lançou na frente em 2016, se eu não me engano, o primeiro filme da sua super-heroína, que foi Mulher Maravilha. O segundo já está até sendo gravado, previsão de estreia no ano que vem, atrasou um pouco, senão ia ser esse ano. E aí a Marvel apresenta-nos a Capitã Marvel. Um filme de origem que, na verdade, parece que o filme já começa do meio e depois, através de um estilo de narrativa com flashbacks, começa a contar um pouco do início, desde a infância dela, da relação com o pai, né, a amizade que ele tinha lá com aquela morena, né, com a chefa dela no trabalho. Um filme que tem várias reviravoltas, ou com termo cinematográfico correto, vários plot twist. Para quem não sabe direito o que é plot twist, eu já falei que é reviravolta, mas se quiser saber detalhadamente, olha, clica aqui em cima que tem um vídeo que eu falo exatamente tintim por tintim o que é um plot twist, com exemplos e tudo mais, tá ok? Então, é um plot twist que realmente te pega de surpresa e muda todo o jeito de tu ver o filme. Outra coisa que eu citei na gravação foi sobre o vilão. Olha, gente, aquele Skrull que aparece, ele rouba a cena. É um personagem que tu não consegue ficar com raiva dele. Então ele consegue ser carismático muito mais do que alguns heróis, do que alguns bonzinhos, né? E isso aí é muito interessante, porque quando um personagem te ganha, você começa a se importar com ele. Em compensação, em falar em personagens, o filme deixou a desejar em alguns pontos aonde faltou um desenvolvimento maior de alguns personagens. Tem alguns que parecem apenas meros, como posso dizer, coadjuvantes, meros figurantes, melhor dizendo, né? Então eu acho que isso aí ficou faltando dar um pouquinho mais de importância, até mesmo na personagem principal, que podiam ter dado um pouquinho mais de informações a respeito dela, porque o filme é muito rápido no sentido assim de não enrolar para acontecer as coisas. Ela se vê envolvida entre uma batalha entre extraterrestres, o da raça Kree, que ela se considera, contra os Skrull, que são aqueles verdes que têm a capacidade de assumir qualquer forma de qualquer pessoa. Inclusive tem uma piada muito interessante a respeito disso aí. Claro que nesse meio tempo muitas coisas, muitos segredos, muitas memórias vêm à tona, vão sendo reveladas, e a história vai se baseando em cima disso. Como ela conhece também o agente Nick Fury, o agente da SHIELD, Nick Fury, aquele do tapa-olho, né? Que aparece muito no filme dos Vingadores e em filmes solos de alguns super-heróis, como Homem de Ferro e etc, né? Homem-Aranha agora também vai aparecer. Vai mostrar como é que ele perdeu o olho, vai revelar para você como é que perdeu o olho, como é que é aquele lance lá com aquele pager, com aquele instrumento antigo de comunicação, né, que mandava mensagem, a pessoa tinha que ligar de volta, como é que surgiu aquilo, e muitas outras coisinhas também que mostram o agente Nick Fury um pouco menos sisudo, mais brincalhão. É praticamente o alívio cômico do filme. É tão alívio cômico que isso chega a incomodar em alguns momentos de soltar piadas, algumas encaixam, outras você vê que é muito forçada. Pelo menos na minha opinião, meu ponto de vista, foi uma falha no roteiro nesse sentido. Outra coisa são os efeitos especiais. Tem alguns momentos que você percebe o efeito, percebe assim um boneco de CGI, mas isso não atrapalha a tua viagem, a tua imersão no filme. Acontece que, em termos comparativos, você olha para aquilo e diz, tá bom, mas já vi melhores. Então, para um filme tão esperado de uma super-heroína, ele se torna, na minha humilde opinião, um filme mediano. Aquele que você acaba de assistir, poxa, bacana, me diverti, sorri, mas poderia ter sido bem melhor. Pelo menos esse é o ponto de vista que eu tenho a respeito do filme. Claro que muita gente pode achar o melhor filme que já assistiu, outros podem achar que foi uma
perca de tempo total, que podia ser melhor trabalhado. Enfim, o que eu digo é, assistam, tá, gente? Tiram suas próprias conclusões. Ninguém é dono da verdade. O que vale é o divertimento, é a sua experiência no cinema, junto com um amigo ou sozinho. Assistam e também se preparem, porque é tipo assim, um capítulo anterior ao grande, digamos, desfecho que nós teremos em abril, que é quando vem Vingadores 4 ou Vingadores o Ultimato. Sem falar que, preste bem atenção que esse filme, como se passa na década de 90, por isso que aparece o Nick Fury um pouco mais rejuvenescido através da computação gráfica e maquiagem, ele também tem muitos aspectos digamos, da década de 90, inclusive na hora que cita programas que passavam naquela época e também as músicas, né? É tanta citação e referência que às vezes chega até a atrapalhar um pouco, porque é como se estivesse forçando, dizendo, olha, estamos na década de 90, coisa que não é preciso, né? Temos aí um filme recentemente que passou, que foi o Bumblebee, que se passa na década de 80, que usou desse artifício, mas de maneira mais bem dosada. Dentro desse contexto tem não só a explicação de como o Nick Fury perde o olho, mas também de como a Capitã Marvel ganha aquele uniforme, né? A maneira que acontece. É um negócio assim bem meio forçado, mas que também é fanservice aí para os fãs em geral que queriam, porque queriam ver a roupa original dos quadrinhos. E para quem não sabe o que é fanservice, é outro termo cinematográfico que eu explico também com muito detalhe, você clicando aqui, que eu explico no outro vídeo com todo o detalhe e carinho do mundo para você. Então, gente, é isso. Esses são os meus comentários a respeito do filme, né? Vale a pena assistir. É um filme mediano, né? Que fica assim, não é lá um filme espetacular, mas não é um filme meia boca, bomba como foi Electra, como foi Demolidor. Esses aí a Marvel até esquece que já produziu, dá até vergonha de lembrar. Então, não esqueçam também de curtir o nosso vídeo, indicar e compartilhar para os amigos e também nos seguir nas nossas redes sociais, nossa fanpage Love Cinema News e também no nosso Instagram, @Love Cinema News, porque nós amamos cinema. Então, gente, o Love Cinema Érico Pena vai ficando por aqui, mas em breve voltarei com mais novidades para você. Lembrando que um grande abraço a vocês, mulheres guerreiras e razão do nosso viver. Love Cinema News vai, mas em breve voltará.